ele previa tempos complicados. Pois não, Ari, tem cartela? Tem, Nájila, porque assim você para o Ari vai ficar mais fácil na cartela se tiver, mas se não, segue aí, Ari. Vamos lá. Isso aí foi do dia, que dia foi isso, Raniele? 21. Último dia 21, que foi o domingo depois da operação de Carlos Jordi, que não tem nada a ver com essa operação atual. Exato. Vamos lá. As próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. E aí a publicação de Bolsonaro, ele cita uma passagem bíblica. Quando o ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. E aí ele completou: Deus, pátria, família e liberdade. Jair Messias Bolsonaro. E botou: peço divulgar. Então isso é interpretado como o Bolsonaro antevendo as operações da polícia ou tendo algum tipo de informação privilegiada. E nessa passagem bíblica, né, Amadeu, ele fala, assim, de desvio de, vamos dizer assim, percepção. Você está dando foco em uma coisa, aí vai lá e a Polícia Federal deflagra uma operação para chamar foco para outra coisa, né? Como se fosse um desvio de atenção. É o que ele quis dizer, que já é naquele discurso também, né, de vítima. E, inclusive, o advogado de defesa de Carlos Bolsonaro, Amadeu, complementando, ele falou que sim, foram apreendidos, né, os materiais, mas que eles foram pegos de surpresa. Vamos ver diferente do que há uma suspeita, que eles foram pegos de surpresa, que eles não tinham conhecimento, que eles realmente tinham já planejado essa pesca de madrugada, que eles tinham saído para pescar, que eles não tinham conhecimento e que ficaram sabendo depois da Polícia Federal na cidade de Angra dos Reis. Isso, e nessa aí, nota há uma também, possibilidade... Nessa nota também, o Weingarten, que é uma espécie de assessor, amigo e advogado da família, ele refuta uma informação que circulou hoje de manhã na imprensa de que um computador da ABIN havia sido encontrado na residência de Carlos Bolsonaro. Olha a nota aí, Ari. Vamos arrumar a bagunça de fake news? 1. O presidente Jair Bolsonaro saiu para pescar às 5 horas da manhã com filhos e amigos, bem antes de qualquer notícia. 2. Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. A responsabilidade com a apuração e com a notícia faz parte do jornalismo dito profissional. Pois não, Raniele? De fato, não teve, pelo menos a Polícia Federal não informou, computador da ABIN apreendido. Diferente da semana passada, que a gente mostrou aqui que sim, Alexandre Ramagem estava com o computador e celular da ABIN. Negou que tivesse acesso ao sistema, mas nas coisas do Ramagem, nos documentos apreendidos, foi encontrado um relatório de como estavam essas investigações sobre a instrumentalização da ABIN. Então, por isso, de fato, que a Polícia Federal também pensa que pode, sim, ter um canal ali de informações que são repassadas antes ao clã Bolsonaro e também Ramagem, que é muito próximo, né, e amigo pessoal de Carlos Bolsonaro. Mas, de fato, dele, de acordo com o advogado dele, foram apreendidos ali os computadores. A gente está esperando a quebra do sigilo da autorização do ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável por esses inquéritos, e é ele quem autoriza essas operações. E aí a gente, tendo acesso ao documento, vai saber se, de fato, eles já tinham conhecimento, né, de alguma produção de conteúdo ou recepção de conteúdo que a ABIN Paralela fez e repassou a Carlos Bolsonaro. Mas a gente já tem, inclusive, indícios, né, do passado, de 2020 ainda, né, Amadeu? Vamos ver aí um trecho do ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Carlos Bebiano. Ele foi um dos primeiros advogados a embarcar
no bolsonarismo, ele foi figura de frente, comandou ali a campanha e foi escolhido por Bolsonaro para ficar ao lado dele, mas foi também um dos primeiros a ser defenestrados do governo, porque entrou em rota de colisão com o Carlos, por questões de comunicação e informação. E aí ele deu entrevista ao Roda Viva, falando que sim, o Carlos havia proposto essa BIM paralela. Vamos ver o trecho. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não confiava na BIM. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Depois disso, há outro trecho, dessa vez não de uma entrevista, mas de uma reunião do presidente com a equipe dele, aquela famosa reunião de 22 de abril de 2020, que na sequência o Moro saiu, onde o Bolsonaro fala que a BIM oficial não presta e que as informações não estão chegando e que ele precisa proteger a ele e a família. Vamos ver o trecho. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a minha família toda, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Aí então, a reunião foi na sequência dessa entrevista do Bebiano, Raniele. A entrevista foi em março de 2020, né, antes da sua morte, pouco antes, morreu em março de 2020, de um infarto. Isso. E aí essa declaração, essa entrevista foi umas 2 semanas antes. E essa reunião ministerial foi também ali em abril, mais ou menos, que foi exatamente quando o Sérgio Moro fez aquela denúncia de possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. E aí ele foi bem claro, dizendo que não ia deixar que alguém prejudicasse sua família, porque as investigações, né, já tinham apontado na quinta-feira passada a questão de elaboração de relatórios de defesa para Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, e também a elaboração de provas favoráveis a Jair Renan Bolsonaro, que é o filho de Bolsonaro que mora aqui em Brasília, que ele era investigado por tráfico de influência. Esses documentos foram obtidos e citados. E agora, alvo principal, Carlos Bolsonaro, filho do presidente vereador, com mais de 70 mil votos, que inclusive tinha esse papel de cuidar das redes sociais do pai, de elaborar conteúdos. Tem também a denúncia do Gabinete do Ódio, que pode ser que esse Gabinete do Ódio tenha usado também essas informações que eram produzidas na ABIN. Tem esse vídeo do Bebiano, mas tudo isso quem vai dizer, claro, é a Polícia Federal, que inclusive hoje espera tomar depoimento de Carlos Bolsonaro. Bem, vamos agora para as análises. Eu começo com você, Ari. Amadeu, ficou evidente que havia, sim, um gabinete de investigação dos desafetos e rivais políticos da família Bolsonaro. E isso dentro da estrutura da ABIN, isso é muito grave. Inclusive, não se tem certeza se hoje o comando da ABIN ainda não tem membros ligados a essa organização clandestina que produzia, aparentemente, não apenas monitorava a geolocalização dos seus rivais e desafetos, mas também produzia dossiês contra eles, que abasteciam as milícias digitais ligadas ao Gabinete do Ódio e que eram informadas pelo então comandante Alexandre Ramagem, né, desse esquema todo, à família Bolsonaro e ao vereador Carlos Bolsonaro. Então,
esse discurso hoje de vitimização do Alexandre Ramagem, dos bolsonaristas, de que isso está vindo à tona porque o Ramagem é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, terra de Bolsonaro, e isso está sendo usado para que a pré-candidatura dele naufrague, não faz sentido. A PF está trabalhando com provas. Agora, esse caso, esse episódio, ele serve de alerta para todo o Brasil no que dá, no que resulta, no risco de você politizar e sequestrar instituições públicas que têm papel relevante, como a Polícia Federal. Isso aconteceu com outras instituições, mas, no caso da PF, havia ali um conluio, né? PF e ABIN, para fornecer, municiar a família Bolsonaro de informações para que eles atacassem seus desafetos. Eu acho que essa investigação vai prosseguir, os mandados são apenas de busca e apreensão, mas quando o ex-presidente Bolsonaro se refere a momentos difíceis, eu acho que ele já prevê que, uma vez comprovadas as culpas, inclusive do filho dele, do vereador, pode haver prisões. Silas. Vamos por etapa. Quem matou a Marielle Franco? Queria que os colegas me ajudassem a responder essa pergunta. Essa pergunta se faz desde 2018, quando o Bolsonaro ganhou a eleição. Agora foi respondida. Quem matou foi um aliado do PP. Um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Não tem mais Marielle. Não tem mais Marielle. 8 de janeiro. Jordi. Deputado Jordi. Operação na casa, no gabinete do cacete. Baseado em uma foto fake news. Ficou comprovado. A foto é fake news. O cara não estava lá. Então agora é a arapolgagem, né? É a espionagem da ABIN. Gente, paciência, gente. O Bolsonaro escreveu aquele texto. Eu estou com medo de domingo eu boto parte da Bíblia na minha rede social. Não vou botar mais, porque vão terminar a turma querendo dizer que eu estou tramando alguma coisa, eu estou com medo de alguma coisa. O Bolsonaro escreveu aquele texto, gente. Estou defendendo o Bolsonaro, não, pelo amor de Deus. Depois no domingo teve a operação do Jordi, e que ficou comprovado que uma das provas era uma foto fake news. E o Bolsonaro, de dias difíceis, nós iremos viver, porque dias realmente viriam difíceis. Agora não tem mais Marielle Franco. Agora enfraqueceu o 8 de janeiro. Agora é a ABIN. Agora é a ABIN. E quem tiver culpa, que pague. Agora, eu como presidente da República, eu também ia me defender. Muitos inimigos, todos tramando contra mim. Eu ia chamar a ABIN, vem cá, vocês têm informação de que os caras querem me lascar e minha família, porque eu sou o presidente, eu preciso dessa defesa da agência de inteligência, como preciso também da Polícia Federal do Estado, que não me defenda como pessoa, mas me defenda como chefe da nação. E ele, claro, pode ter ali a outro, ter pedido a um delegado ou outro que possa proceder uma investigação. Daí, gente, a computador apreendido, a espionagem manda para o Carlos Bolsonaro. Vamos aguardar. Senão vai ser mais uma. Quem matou a Marielle? Não, vamos aguardar. Antes de fazer o carnaval, vamos aguardar. Eu acho que não tem cabelo nessa careca. É só história. Agora, eu lembrei aí que mostraram o Bibiano. Quando eu digo, pode ter sido o presidente, o filho, querendo se proteger. O Bibiano foi uma das maiores perdas do governo Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tem deixado o Carlos Bolsonaro brigar com o Bibiano, porque ele não queria trombar com a Globo, essa foi a razão que ele caiu, ele tinha tido um governo menos turbulento, porque o Bibiano eu conheci lá no gabinete do Bolsonaro, era um cara altamente articulado, bom de diálogo, e seria o apaga-chamas do governo Bolsonaro. Morreu de desgosto, porque ele se imaginou participar deste governo e o Carlos Bolsonaro o tirou do governo. Vamos lá, Franci. Amadeu, quem não deve, não teme. E a porque... família de Jair Bolsonaro, que tanto fala em mimimi, adota esse discurso da vitimização em relação a esse caso. Porque da maneira como é falado, como é dito, inclusive se tenta descredibilizar a Polícia Federal. Porque esse trabalho não é de agora. Não é uma reação a Bolsonaro, não é uma reação para desviar o foco de outros casos
que estão em investigação. Quando se tenta adotar essa narrativa, também se tenta, de algum modo, macular a credibilidade da Polícia Federal. É uma apuração que já vem de anos, não é uma apuração de agora. Então, se Bolsonaro e seus filhos não têm nada a dever, que eles provem isso com evidências, que mostrem isso para a Polícia Federal, porque terão todo o direito, terão toda a oportunidade para provar isso. Então esse discurso de vitimização não cola, porque é um trabalho muito bem respaldado da Polícia Federal e, ao meu ver, a live de ontem que o Jair Bolsonaro fez com os seus filhos já seria uma antecipação para que esse discurso colasse na sua base de eleitores e também numa parcela da sociedade que, de certo modo, já desconfia de algumas questões envolvendo o ex-presidente, mas segue ali na sua defesa, nas suas trincheiras. Pois não. Apoliana Oliveira. Amadeu, o bolsonarismo ele sempre tenta jogar com a cabeça das pessoas, né? E estou aqui, já que ele pediu ajuda, respondendo um pouco ao Silas, porque quando a gente viu ali no 8 de janeiro, o bolsonarismo fez parecer que o próprio Lula estava tentando se dar um golpe, né? Eram eles os responsáveis pelo 8 de janeiro. No caso da Marielle, a gente tem um político que ligado a uma pessoa, o Brazão, Domingos Brazão, que foi ligado ao PT, mas também teve passagens pelo próprio PL, pelo MDB, tem ligações familiares com políticos do União Brasil. Então, filiação partidária às vezes é utilizada para tentar colocar, imprimir o DNA de alguém em algum tipo de crime. Mas sempre o bolsonarismo faz isso de tentar girar a cabeça das pessoas para o verdadeiro sentido do que está acontecendo. Nesse caso que a gente tem hoje dessa operação, os sinais estavam sendo dados há muito tempo pelo próprio presidente de que algo relacionado à ABIN não estava exatamente dentro do que deveria ser, dentro das suas atribuições. Acho que a Polícia Federal chega num momento importante de, com essas apreensões, tentar identificar quem operacionalizava de fato essa ABIN paralela, que já tinha sido explicitada pelo próprio Bibiana, a produção resgatou aí. E eu vou repetir a frase do Francis, né? Quem não deve, não tem o que temer. Vamos agora para a manchete Eu queria só pedir à família Bolsonaro para não pescar hoje. Devolver todos os peixes, porque é arriscado dizer que eles mataram os peixes que eles foram pescar. Então, manchete Raniele Veloso 2, ali tratando sobre Rodrigo Pacheco. Presidente do Congresso quer que o Supremo informe nomes de senadores e deputados espionados pela ABIN paralela. Que muitas vezes é polido, principalmente de temas polêmicos, está se posicionando desde quando ele foi provocado ali por Valdemar e agora, claro, né, querendo trazer à tona quem do Senado era monitorado pelo programa Espião, porque há relatos já nos bastidores de alguns nomes, mas Rodrigo Pacheco quer ter certeza e disse que vai oficializar esse pedido ao Supremo. Olha aí o que ele falou em nota oficial, que foi enviada aqui para a gente hoje pela manhã, e depois eu vou falar alguns nomes, né, que possivelmente eram espionados. Olha aí, Ari. Encaminharei ao Supremo Tribunal Federal ofício solicitando os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência, dada a gravidade que um fato dessa natureza representa, senador Rodrigo Pacheco. Que nomes, Raniele? Olha, por exemplo, Amadeu, os nomes ligados à Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, CPI da pandemia. Bolsonaro relutou durante o seu governo, não queria a CPI, que trouxe à tona muitas coisas comprometedoras, né, que levaram a denúncias, inclusive, contra ele, e que ele, por exemplo, tinha aquele comando de senadores que ficavam ali no fronte do combate, mas que não detinham quem? Randolfo Rodrigues, Omar Aziz, que era o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Renan Calheiros, o relator. Então, esses três parlamentares, eles acreditam, sim, que eram espionados na época. Inclusive, Omar Aziz, ele confirmou, né, que de fato é importante que Pacheco faça isso, porque ele tem a suspeita de que ele mesmo era espionado.
E a gente vê que a falta de pulso que Valdemar Costa Neto estava reclamando na semana passada, que é o presidente nacional do PL, agora Rodrigo Pacheco respondeu de uma outra forma, não pelos interesses de Valdemar, que seria impedir essas operações no Congresso Nacional, mas sim para trazer à tona se, de fato, os senadores que eram espionados eram, de fato, os que faziam oposição ao governo Bolsonaro. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. O presidente, Amadeu, institucionalmente ele está coberto de razão. Se na casa, no Senado,